Olá, muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos. Aos convidados também. Todos que estejam a assistir em direto. Muito boa tarde. Como disse, boa tarde também a quem nos está a acompanhar em direto. Sejam todos bem-vindos. A aula número 5 da unidade 1, módulo MCOM 5 da unidade 1. Vamos continuar aqui na sinalização. Esperar mais um bocadinho, que entre toda a gente. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vão-se acomodando. Iniciamos às 18h35. A aula de ontem. Em relação à avaliação de ontem. Como é que correu? Meninos, a informação. Como é que correu? Correu bem? Sim? Correu bem para todos? Exatamente. Quantos testes é que fizeram? Quantos testes é que fizeram antes de fazerem a avaliação? Bastante, pois. Acho bem. Quem é que quer falar hoje um bocadinho? Vai ser a Telma. Telma, queres falar hoje um bocadinho? Dizer boa tarde aos teus colegas? Pode ser? Pode ser? Ok. Vamos então aqui abrir a comunicação com a Telma. E preparem-se outros, quinta-feira é outro. Telma, é só desbloqueares o teu micro. Já me estão a ouvir? Sim, senhora, perfeitamente. Olá, muito boa tarde. Então, como é que está a correr esse estudo? Está a correr bem. É fácil? Mas bastante estudo. É fácil no sentido... A minha pergunta de ser fácil é no sentido de... Se é fácil trabalhar com a Drivebox. Sim, com a Drivebox é fácil e os testes ajudam bastante. Pronto. Então, basicamente, estás a dizer que é exigente. Sim. Ser fácil no sentido de manusearmos, certo? Não quer dizer que não seja exigente. Que é, certo? Exatamente, certo. Ok, está bem. Só fiz o teste por acaso hoje, porque lá está, como tenho a possibilidade de treinar, tive desde ontem à noite até hoje a treinar e quando me senti mais à vontade fiz o teste, a avaliação. Ok, pronto. Ainda bem. Já vi que também nós conseguimos, vocês já perceberam que nós, formadores, conseguimos vos acompanhar e vi que está a correr razoável para todos. Ainda bem. Portanto, é para isso que nós estamos cá também, é para que as coisas corram bem. Lembrem-se que esta exigência aqui é para depois vocês sentirem-se muito mais seguros e ao sentirem-se seguros têm muito menos dificuldade depois na avaliação oficial e depois naquilo que nós estamos a falar, que é na formação prática e depois no vosso dia-a-dia, não é? Portanto, acho que já perceberam que não é para decorar perguntas,
mas sim cimentarmos as coisas, ou seja, basicamente é construirmos a casa, não é? Desde os alicerces, não é? Desde de baixo para cima, não é começar a casa pelo telhado, não é? Como alguns pensavam que era fazer testes. Ok? Pronto, Telmo, obrigado pela tua opinião já agora. Nada. Tá? Obrigada. Obrigada. Mas alguém já agora, se alguém quiser falar, esteja à vontade. Eu abro as comunicações. Ok? Não tem mal, Marta, tudo bem. Alguma dúvida querem expor? Para quem entrou mais tarde, muito boa tarde. Para quem está a assistir como convidado através do direto da nossa página do YouTube, sejam bem-vindos. Espero que gostem, ok? Já deu para perceberem que é uma formação que estamos a ter, portanto, uma formação no sentido todo da palavra, ou seja, é mesmo formação, portanto, não estamos aqui a brincar, e como vocês vão perceber isso também pela aula em si, certo? Etc. Portanto, sejam todos bem-vindos e aproveitem este convite de assistirem para perceberem como é que realmente nós trabalhamos. Ok? Objetivos da aula de hoje. Continuamos na sinalização vertical. Vamos terminar hoje essa mesma sinalização. Ok? Portanto, vamos terminar a quinta sinalização da hierarquia. Começamos no agente, certo? Depois, meninos, ajudem-me, por favor. Meninos em formação. Começamos no agente. A segunda sinalização da hierarquia era os sinais. Rápido, estamos a perder tempo. Tempo é dinheiro. Temporários. Depois, em terceiro da hierarquia, os sinais de aqueles painéis na autoestrada, regra geral. Painéis de mensagem variável. Quartos, sinais luminosos. Quartos, sinais luminosos. Quintos, sim, sinais verticais, que é o que nós vamos terminar hoje. E depois ficam-nos a faltar as marcas rodoviárias. Isto é a hierarquia da sinalização. Hierarquia da sinalização. Posso-vos dizer, por exemplo, a importância desta hierarquia, que hoje, em conversa, porque eu pensava que isto, e já falámos, eu pensava que este tipo de situações aconteciam só quando vocês chegavam à prática, às aulas práticas de ligeiro, e eu já falei aqui que havia muitos colegas vossos, apesar de toda a explicação que nós dávamos e o porquê de existir essa hierarquia, que era para vocês, em iguais circunstâncias, sinalização que representasse a mesma situação, vocês soubessem o que é que tinham que cumprir. Damos aqui o exemplo, por exemplo, de estar verde e de termos o stop em que nós tínhamos que cumprir o sinal luminoso verde, porque a sinalização luminosa, quarto da hierarquia, prevalecia sobre o sinal vertical, que é o stop, que é o quinto da hierarquia. E esta conversa surge a ponto que hoje, em conversa com um colega meu, que é um dos responsáveis, um formador da área dos pesados, em que alguém que esteja a tirar carta de pesados já tem carta de ligeiros e simplesmente em exame fez uma situação destas 3 vezes seguidas, ou seja, estava verde e chegava ao stop e parava mesmo no stop. E convicto que tinha que parar no stop. Reparem, alguém com carta e que já está a tirar carta de pesados. Entende? Portanto, eu pensava, ok, que não deve acontecer, obviamente, não pode acontecer com vocês. Vocês não podem ficar com dúvidas nisto. Nós estamos aqui a falar. E eu disse-vos a vocês que, apesar de todo este esforço, muitas vezes, né, de eu vos transmitir este conhecimento, muitas vezes vocês chegavam e erravam. Agora imaginem alguém que já anda aí na estrada, no dia-a-dia, que já é condutor, e simplesmente fazer num exame essa asneira quando está a tirar a carta de pesados. Portanto, por isso é que eu também já estou, mais uma vez, a recalcar esta situação e também para nos situarmos, principalmente para quem está aí como convidado, também se situar em que tipo de sinalização é que nós estamos, ok? Portanto, nós estamos na sinalização vertical, na hierarquia é
a 5ª sinalização, ok? E hoje já vamos terminar, certo? Já tínhamos iniciado os sinais de indicação, ok? E eu volto aqui a esta situação aqui até. Ok, deixem-me sair aqui buscar a tal tabelinha. É mais fácil para vocês perceberem, ok? Pronto, como eu disse, nós vamos voltar sempre aqui, ou seja, até hoje, né? Vamos voltar sempre aqui, e nós já tínhamos visto todos este tipo de sinalização dentro dos sinais verticais, perigo, regulamentação, aquelas subclasses todas, etc. E na aula de ontem já tínhamos visto os sinais de indicação de informação. Hoje, como vocês também repararam ali nos objetivos, vamos dar os restantes. Ou seja, vamos falar nos sinais de pré-sinalização, vamos falar nos sinais de direção, vamos falar nos sinais de confirmação, vamos falar nos sinais de identificação de localidades, vamos falar nos sinais complementares e vamos falar nos painéis adicionais. Para além destes sinais verticais que pertencem aos sinais de indicação, ainda vamos dar outra classe, estes já demos, são os tais terceiros da hierarquia, vamos falar nos sinais turístico-culturais, que são aqueles castanhinhos, ok? Obviamente vamos ver aqui vários exemplos. E vamos então terminar hoje a sinalização vertical. Ok? Estão situados? Orientados? Vamos então começar pelos sinais de pré-sinalização e temos aqui alguns exemplos de sinais de pré-sinalização. Neste caso, por exemplo, é um sinal de pré-sinalização, um pré-aviso simplificado de uma saída que está a 1500 metros. Portanto, isto é a distância para a saída. Ok? A saída é a saída número 9 em direção a Severo do Volga e depois de sair vou passar a circular na Estrada Nacional 328. Outra coisa que vocês têm que saber é, pela cor do sinal, e isto é só um exemplo, certo? Como o sinal é de cor verde, com inscrições em termos de distância e localidade a branco, certo? Nós estamos a circular neste momento num itinerário principal, IP, é pela cor da sinalização. Nós já, como vocês repararam nas últimas aulas, nós temos vindo sempre a falar nisso. Associar um bocadinho o azul à autoestrada, associarmos o verde e o branco aos IPs, o preto, certo? E branco às estradas nacionais e aos itinerários complementares. Portanto, este tipo de sinalização, obviamente, a cor pode ser, se fosse azul, com letras brancas era autoestrada, ok? E representava, dava-nos as mesmas, ou podia-nos dar as mesmas indicações. Ok? Portanto, são exemplos. Ok? Depois temos este, que é o pré-aviso gráfico de um cruzamento. Portanto, faz cruzamento, ok? Portanto, a 500 metros, temos um cruzamento, certo? Como vocês estão a ver, estamos a circular no IP2. Depois, se mudarmos de direção, por exemplo, à esquerda, vamos em direção a esta localidade, certo? E vamos circular na Estrada Nacional 372. Como não há menção para a direita, é a mesma. Portanto, esta nacional atravessa este itinerário principal. Ok? Estão a perceber? Portanto, neste caso aqui, já estamos a circular numa nacional, como vocês estão a ver aqui. Ok? E por isso é que a cor é branca e tem os desenhos a preto. Ok? E neste caso é o pré-aviso de uma rotunda. Ou seja, avisarmos antecipadamente que vamos ter uma rotunda, certo? E as diferentes destinos, dependendo da saída que vamos, obviamente, optar, que é para nós também sabermos qual é a saída que teremos que optar para seguirmos para a localidade que nós queremos, ok? Para o destino que nós queremos. Depois temos aqui mais um pré-aviso gráfico de um cruzamento, mais um pré-aviso gráfico de um entroncamento, lá está, num itinerário principal, portanto, a 750 metros temos, possivelmente existe este, certo? E depois este é lateral, portanto, é fora da faixa de rodagem, ok? Para lá dos raios tem este, certo? E depois
a seguir, se vocês repararem, 750 metros. Olá, boa noite, Fernando. 750 metros. E este aqui diz-nos 1500 metros. Portanto, antes avisa-nos da saída do surgimento de mais uma via de trânsito, por exemplo, que é este, não é? Certo? Porque quando tem a setinha na diagonal, quer dizer que ainda vai surgir mais uma via de trânsito. Normalmente é chamada via de abrandamento, que é para nós sairmos. Ok? Pronto. São mais alguns exemplos para vocês perceberem. Depois, o tal pré-aviso gráfico que é superior, que lembram-se que eu desenhei quando nós demos uns que eram de seleção de vias, em que tinha, por exemplo, as localidades, certo? E tinha as setinhas para baixo. Lembram-se? Temos falado nisto? Lembram-se ou não? Por exemplo, aqui, Porto. Ok? E eu disse, ok, quando temos assim, existem 2 vias de trânsito para seguir em direção ao Porto. E eu disse, nós vamos dar um sinal de pré-sinalização em que vamos ter uma setinha para cima. E não se esqueçam, como eu disse na altura, esta setinha para a frente não representa uma via de trânsito. Significa que nesse momento todas as vias de trânsito existentes, ou seja, se tivermos isto, quer dizer que estas 3 dão para ir para aqui. Ou seja, quando a setinha está para cima e é um sinal de pré-sinalização, já não é um sinal de seleção de vias, ok? Então diz-nos que todas as vias de trânsito existentes naquele momento servem para seguirmos em frente. Perceberam a diferença? Este, seleção de vias, este, pré-sinalização. Depois temos mais um, ok? Mais um pré-aviso. Estes são todos superiores. Depois temos os pré-avisos reduzidos, são de tamanho mais pequeno, que nos indicam, não é no local exato onde existe essa mudança de direção, certo? Mas antes do cruzamento ou do entroncamento tem este pré-aviso reduzido para nos avisar, atenção, no próximo cruzamento, no próximo entroncamento. Ok? Se virarmos à direita, vamos em direção a estas localidades. Este sai muitas vezes e é pré-sinalização de uma aproximação de área de serviço. Ok? Portanto, é pré-sinalização de uma área de serviço. Este sai muitas vezes. Ok? É de pré-sinalização. Mesmo que diga próxima área, por exemplo, este é igual, pré-sinalização. Ok? Depois, pré-sinalização da área de repouso. Mais uma vez. Isto é pré-sinalização da via de saída, quando tem a setinha. Pré-aviso de itinerário, pré-aviso de um desvio de itinerário. O pré-aviso de uma via pública sem saída. Okay, no início da rua tem aquele sinal de informação que vocês viram, que já demos ontem, certo? Que é o T. Só um bocadinho que eu vou... Ok. Que é para poder editar, não é? Nós tínhamos aquele sinal ontem que demos, que era o T, que eu até perguntei se esta via tinha 1 ou 2 sentidos, certo? E tem que ter 2, portanto, se não tem saída, tem que ter 2. Que é, no início da rua tem este sinal, né? No início aqui desta via tinha este sinal, certo? Aqui avisa-nos com antecedência, olha, se eu virar à esquerda na próxima interseção, a via pública não tem saída, portanto, por isso ser um sinal de pré-sinalização de via sem saída. Depois, a aproximação de travessia, pré-sinalização de uma travessia para crianças, outro igual, e depois este, nós vamos ver daqui para um bocadinho uns parecidos em termos de formato, não cor, que não vão ser de pré-sinalização, mas não se podem esquecer. Estes aqui são de pré-sinalização e é pré-sinalização de uma aproximação de uma passagem de nível. Ok? Com guarda ou sem guarda vai depender do sinal que eles vão colocar aqui em cima. Portanto, se for o comboio é sem guarda, se for a cancela é com guarda. Agora, cada traço vale 100 metros. 100, 200, 300. Ou seja, a aproximação de uma passagem de nível a 100 metros, 200 metros, 300 metros. Ok? Com guarda ou sem guarda, vai depender do que temos aqui.
Estes aparecem do lado direito da faixa de rodagem virados para nós e estes aparecem, para reforçar, do lado esquerdo da faixa de rodagem virados para nós. Portanto, aparecem, ou seja, nós vamos, tanto aparece repetido do lado direito como do lado esquerdo, virados para nós, certo? Ok? Para nos avisar, para reforçar então a aproximação de uma passagem de nível. Atenção, não confundam. Estes são sinais de pré-sinalização. Vai haver uns sinais que são chamados sinais complementares, que vai ter parecenças em termos de formato com este, não cor, mas formato, ok? E vão ter diferentes valores em relação a cada traço, ok? E estes são, cada traço, 100 metros e é da passagem de nível. Terminamos então os sinais de pré-sinalização. Passamos para os sinais de indicação, direção. E temos estes todos que vocês, alguns de vocês, não é, já viram seguramente, ok? Basicamente ajudam-nos a decidir, certo? Ou seguir, não é? Nós temos que consultar para seguirmos o destino que nós realmente queremos adotar, ok? Queremos seguir. Portanto, vou passando assim devagarinho para vocês terem uma noção. E depois pode ser para uma localidade, pode ser direção para uma rua, pode ser e está para um parque de estacionamento, tribunal, centro de inspeções, whatever, ok? Portanto, pode-vos dar vários tipos de, indicar vários tipos de direções, ok? Depois temos os sinais de confirmação, e aqui só pus um exemplo, que são sinais deste tipo. Ou seja, para além de vos indicar, deixem-me só ir abaixo outra vez para conseguir editar. Para além, neste caso, vos indicar que estão a circular na autoestrada número 2, portanto, isto indica mesmo que nós estamos a circular nesta via, indica-nos os quilómetros que nos faltam para uma determinada localidade. Ou seja, estamos a 8 quilómetros de Setúbal e estamos a 260 quilómetros do Algarve. Podia ser Porto, podia ser Lisboa, podia ser o que fosse. Portanto, um sinal deste tipo, que nos indica não só a via onde estamos a circular e os quilómetros, certo? Chama-se um sinal de confirmação. Ok? Confirmação. É só este exemplo que eu coloquei. Mas acho que já é fácil de identificar se vos aparecer com outro tipo de quilómetros, com outro tipo de localidade, de exemplo, por exemplo. Ok? Certo? Portanto, foi mesmo um exemplo. Ok. Depois temos os sinais de identificação de localidades. Mais uma vez só para aqui, para editarmos. Para eu conseguir editar. E este tipo de sinalização, basicamente, vai-vos indicar. Só um bocadinho que eu estou a ficar sem voz, peço desculpa. Vai-vos indicar o início de uma localidade, certo? Aqui igual. Ok? Neste caso, património. Não é? É uma cidade com importante relevância, tem património, certo? Portanto, tem aquele símbolo, ok? E o fim de localidade. Muito bem. Várias questões que eles podem colocar, ou que tipo de questões é que eles podem colocar aqui, que são, onde é que são utilizados esse tipo de sinalização. Primeiro, vocês sabem que se estão a entrar numa localidade, a maneira como vocês vão ter que adaptar a vossa condução vai ser diferente. Portanto, há logo uma alteração na velocidade máxima, há logo, ou tem de haver logo uma alteração no nosso comportamento. Porquê? Porque vamos entrar num espaço que supostamente haverá mais sinalização, mais peões, mais veículos, certo? Ou seja, implica outro tipo de atenção enquanto estamos a conduzir. Portanto, é logo isso, é um comportamento que vocês devem adotar. Ok, eu estava a circular fora, vou circular dentro de uma localidade, eu tenho que adaptar a minha condução, quer seja a velocidade, quer seja outro tipo de procedimento, porque vou passar a circular dentro de uma localidade. Ok? Em termos de perguntas também que eles vos podem fazer, tem a ver com o vosso posicionamento e tem a ver realmente com a velocidade. Ou seja, se vocês tiverem este sinal a dizer início de uma localidade, neste caso o Quartaixo, ok? E vocês estão aqui com o vosso veículo, certo? Antes do sinal, se a pergunta, neste momento, qual é a velocidade máxima que posso praticar se conduzir o veículo XYZ? Ok, se eu estou antes do sinal,
de início de localidade, quer dizer que eu estou fora de uma localidade, quer dizer que, por exemplo, se eu circular num automóvel ligeiro de passageiros, eu posso ir à velocidade eu sei que não damos as velocidades, mas velocidade máxima fora da localidade. Alguém sabe? 90 km por hora. Exatamente. E depois, após o sinal, qual é a velocidade máxima que eu posso circular? A vossa resposta já deve ser 50. Estão a perceber? O mesmo acontece quando é a situação do fim. Se estão antes do sinal que diz fim de localidade, nós estamos dentro de uma localidade. Velocidade máxima, 50. Se passaram para lá do sinal, se não existir outra sinalização, qual é a velocidade que eu posso? Após o sinal, qual é a velocidade máxima que eu posso praticar? É claro que vai depender, eu estou a dizer as máximas. Vai depender do veículo que vocês estão a conduzir. Ok? Entendido isto? Perceberam isto que eu disse ou não? Posso avançar? Já estão a ver? Vocês vão ver, vão fazer testes e vocês vão perceber. Ok? Muito bem. Muito importante esta sinalização que vamos dar agora. Ok? Todo este tipo de sinalização que vamos dar agora, sinais complementares, são sinais importantes e que vos saem e que vos são questionados. Ok? Vamos começar então por estes sinais. Portanto, estamos nos sinais de indicação complementares. Vamos começar por estes sinaizinhos aqui. O tamanho deles é basicamente, está mais ou menos retratado na imagem, ou seja, são mesmo assim retângulos pequeninos que estão, regra geral, colocados sobre o raio. Se calhar agora vão começar a reparar nos mesmos. O que vos está aqui a dizer, este tipo de sinalização, ok? Primeiro é uma autoestrada azul, ok? E isto, o 120,9 é os quilómetros e os metros. Ou seja, estamos ao quilómetro 120 e 900 metros daquela autoestrada, que pode ser a autoestrada número 1, 2, isto obviamente vai ter outro tipo de sinalização e vocês próprios sabem em que autoestrada é que estão a circular. Portanto, isto é para vocês lerem o sinal. Então, já sabem que é uma autoestrada azul e que estão ao quilómetro 120 e 900 metros. O próximo sinal que vos vai parecer idêntico a este vai dizer 121.0. Depois vai aparecer 121.1, 121.2, 121.3. Ou seja, quando a sinalização é deste tipo, e aqui, por exemplo, aqui atenção, o vermelho já é itinerário principal. Estou neste itinerário principal ao quilómetro 150 e 600 metros. Aqui igual, estou numa estrada nacional ou num itinerário complementar ao quilómetro 243 e 900 metros. Isto era a moda antiga, 2 metros de cimento, um que dizia os quilómetros e outro que dizia os metros, ou seja, 900 metros, ou 800 metros, ou 700 metros, dependendo. O amarelo, estrada municipal. Basicamente, por exemplo, este aqui, o próximo que aparece, vai aparecer um MEC a dizer 22 e um MEC a dizer 9. Depois vai aparecer um MEC a dizer 23, certo? 0. Depois vai aparecer um MEC a dizer 23, 1, 23, 2. Sempre que exista este tipo de sinalização e como essa sinalização vai aparecer repetida de 100 em 100 metros, chama-se uma demarcação hectométrica da via. De 100 em 100 metros. É fácil, porque é o único que vai ter o pontinho e o número à frente. Então, a partir do momento que vos aparece uma imagem, qualquer coisa,
olha, este tipo de marcação qual é? E vocês dizem, ok, tem a vírgula, é de 100 em 100 metros. É de 100 em 100 metros, é uma demarcação hectométrica da via. Ninguém tem curiosidade de saber porque é que isto existe e porque é que existem os outros, vai haver mais. Porque é que isto existe? Porque é que existe esta sinalização? Por exemplo, esta já é diferente. Bom pensando, respondemos no fim de eu dar. Bom pensando. Ok? Telma, podes responder, mas bom pensando o porquê de existir. Ok? Vamos continuar. A partir do momento que já vos aparece este tipo de sinalização, em que aqui diz mesmo, estou a circular na autoestrada número 2, quilómetro 12. Quer dizer que o próximo sinal vai ser igualzinho a este, mas vai dizer 13, depois vai dizer 14, depois vai dizer 15. E sempre que vos aparece, ou seja, IP4, 12, IP4, 13, 14, sempre igual. IC2, 8, e cima, 9, 10, 11, 12, ok? Sempre que, a moda antiga, Nacional 224, que é um MEC de cimento, quilómetro 15, 16, depois vai aparecer outro MEC aos 16, aos 17, aos 18. Sempre que existe este tipo de sinalização, e também vai ser fácil, é só vocês olharem e verem, quer dizer que esta demarcação, ou seja, quer dizer que o próximo vai aparecer sempre de quilómetro em quilómetro. Então, ou de 1000 em 1000 metros. Então, quer dizer que existe uma demarcação quilométrica da via. Demarcação quilométrica da via. 1 quilómetro em quilómetro. Ok? Quilómetro em quilómetro. Quando o aspecto sinal for este, ou seja, aparece-vos, mas termina sempre em 0, 10, 20, 30, 40, como vocês estão a ver aqui. Autoestrada número 1, km 10, IP6, km 30, o próximo vai aparecer aos 40, aqui o próximo vai aparecer aos 20, certo? Quer dizer que esta demarcação aparece repetida de 10 em 10 km. E sempre que assim seja, a demarcação é miriamétrica da via. Hectométrica, 100 em 100 metros. Quilométrica, 1000 em 1000 metros, ou seja, quilómetro em quilómetro. Miriamétrica, de 10 em 10 quilómetros. Já agora, isto significa estrada europeia, ou seja, a autoestrada número 1, que é que liga Porto a Lisboa, faz parte, ok, da rede rodoviária europeia, ou seja, é uma estrada europeia, é a estrada europeia número 80. Daí ter o E80, ok? Portanto, que é uma estrada europeia. E é a qualificação que ela tem em termos de estradas europeias, é a número 80. Então, para que é que isto serve? E se tiverem dúvidas, exponham. Sinais complementares. Primeiro são complementares porquê? Porque se complementam, não funcionam por si só. Então, para que é que são aplicados? Alguém tem uma ideia? Muito bem, Marta. Casos de acidente, casos de avaria, certo? Para nós darmos o quilómetro mais ou menos correto, ou à coisa do socorro, ou ao reboque, certo? Ou aos veículos de prestação de socorro, não é? Não é? Para nós dizermos, olha, acabou de acontecer um acidente ao quilómetro X, da autoestrada número X, importante dizer o sentido, obviamente, certo? Portanto, é mesmo para nós nos localizarmos. Daí a importância deste tipo de sinalização. Está bem? Isto sai-vos em exame. Alguma dúvida? Hectométrica, 100 em 100 metros. Quilométrica, quilómetro em quilómetro. Miriamétrica, de 10 em 10 quilómetros. É fácil de identificar. Termina em 0, miriamétrica. Tem a vírgula hectométrica. Termina em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Termina nesses números. Ok? Portanto, é quilométrica. É assim que vocês podem, basicamente, fixar isto. Depois, os tais sinais que eu vos disse há bocadinho, que vocês às vezes confundem com o da passagem de nível, certo? Mas o da passagem de nível, como nós vimos, é um sinal de indicação pré-sinalização. Estes sinais que nos vão indicar a próxima saída,
e não o fim de alguma coisa, mas sim a distância para a próxima saída, ok? São sinais de indicação complementares. Este é autoestrada, não inventem, sai lá que é de uma via reservada a automóveis e motociclos, não. Este é aplicado na autoestrada, autoestrada. Cada traço vale, como vocês estão a ver aí, 250 metros, portanto 251, os dois 500 e os três 750. E é distância para a próxima saída. É claro que aparece sempre o primeiro de 750, depois vai-nos aparecer 500 metros, ou seja, quanto mais próximos estamos da saída, obviamente, os metros diminuem, certo? Sai lá também. Aparece, por exemplo, de 750. Ainda vamos encontrar mais algum sinal deste tipo? Vocês dizem, sim, ainda vamos encontrar mais dois. O de 500 e o de 250. Sai lá o de 500. Ainda vamos encontrar mais algum sinal complementar deste tipo? Sim, ainda vamos apanhar mais um, o de 250. Depois de 250, mais algum? Não, é o último. Então, estão a ver as perguntas que eles vos fazem? Não é fim da autoestrada, mas sim a aproximação da próxima saída e cada traço vale 250 metros. Obviamente, começando nos 750, 500 e um traço de 250. Depois, que é a mesma coisa, só que aqui já vai ser um itinerário principal. Cada traço vai valer, como vocês estão a ver aí, 150, portanto, 2, 300, 3, 450. Ok? E, obviamente, 450, 300, 150. As perguntas podem ser as mesmas. Ok? E não é, mais uma vez, o fim do itinerário principal. É a distância para a próxima saída em itinerário principal. Assim como este, em que é o mesmo, 150 metros, como o itinerário principal, e pode representar a aproximação de saída de uma estrada nacional ou de um itinerário complementar. IC, itinerário complementar ou de uma estrada nacional. Sinais complementares. Como também vão ser sinais complementares, estas baias, as baias direcionais, que vocês também penso que já viram, algumas agora em certas curvas. Eu vou pôr outra vez para cima. Até tem umas luzinhas a piscar alaranjadas, certo? Que é para ser mais visível. Okay? Isto normalmente é quando existe, por exemplo, a saída da autoestrada, que depois tem aqueles bidões, certo? E depois tem este painelzinho aqui, que é para nós nos decidirmos, não é? Ali para o meio, aqui para o meio é que não devemos ir-se, correto? Pronto. São chamadas baias direcionais. Okay? Esta é tal que muitas vezes aparece várias repetidas e até tem luzinhas, que é, por exemplo, um desenvolvimento de um troço em curva, ou seja, uma curva mais sinuosa, muitas vezes pouco visível, então eles metem este tipo de sinalização para reforçar. Ou então depois as balizas de posição, que muitas vezes acontece eles colocarem quando têm um obstáculo na faixa de rodagem em que não seja tão visível, certo? E eles colocam, às vezes acontece aquelas pontes que existem pontes e depois tem um passeio, né? E a estrada fica mais estreita e muitas vezes não se vê o passeio, eles metem isto na extremidade ou uma casa que sai um bocadinho mais e entra um bocadinho na faixa de rodagem, tipicamente portuguesa, algumas estradas são assim, não é? De vez em quando afunilam, certo? Porque tem uma casa que entra um bocadinho na faixa de rodagem e às vezes são os carros que entram da casa dentro. Ok? Portanto, tem normalmente este tipo de sinalização que chamadas balizas de posição, também são sinais complementares, que é para sinalizar e para tornar esse obstáculo mais visível. Ok? Pronto. Depois temos aqui estes pórticos também, que ajudam-nos por causa da altura. Também fazem dos sinais complementares. Depois temos os painéis adicionais. E os painéis adicionais eu prefiro dar por aqui. Já conseguem ver o vídeo? Sim? Pronto. Eu agora neste momento pus em pausa. Painéis adicionais, como o nome indica, não vão funcionar por si só. Ou seja, como vocês viram aqui,
certo? Eles não vão estar presentes só assim. Eles vão ter que ser sempre colocados como estão aqui. E como vocês estão a ver aqui, vamos ver, não vamos ver todos, vamos ver alguns exemplos, certo? Eles têm que estar sempre acompanhados por alguma sinalização vertical. Como vocês estão a ver, não funcionam por si só, ok? E depois podem-nos transmitir muitas e muitas situações. Por exemplo, nós falámos nos sinais de perigo, e neste momento vocês estão a ver aí o vídeo, e tem aí na imagem do lado direito, aquele sinal é de quê? De perigo, certo? Que nos indica o quê? Só o sinal de perigo. Esqueçam o painel adicional para já. O que é que nos indica? Nem vos estou a pedir o nome. O nome é crianças. Indica o quê? Aproximação de um local frequentado por crianças. É assim tão difícil responder a isto? É um sinal de perigo. O nome dele é crianças. O que é que ele indica? Local frequentado por crianças. Ok? Se não tivesse o painel adicional, o que é que nós falámos em relação aos sinais de perigo? O que é que nós falamos em relação aos sinais de perigo? A que distância é que estava o perigo? Ou seja, não existindo o painel adicional, a que distância é que se encontra o perigo para a frente do sinal? 150 a 300 metros. Ótimo. Neste momento, altera alguma coisa? Sim ou não? Colocamos lá o painel adicional. Altera ou não? Altera. Lá está. A sinalização prevalece sobre a regra. A regra diz-nos que, perante o sinal de perigo, não existindo outra indicação, eu na altura referi isso, não existindo nenhum tipo de outra indicação, o perigo encontra-se para a frente do sinal entre 150 a 300 metros. Neste momento, o perigo, o local frequentado para crianças é a 200 metros. No da esquerda, nós temos o stop, vamos encontrar um stop a 100 metros. Portanto, isto é só para vos dar um exemplo. Portanto, estes indicam-nos a distância. E no caso, sinais de perigo, altera logo a tal situação dos 150 a 300 metros. Depois, vai haver uns que vos vai aparecer que vão ter, já estão a ver esses 4, que têm também uma distância por baixo? Sim? Ótimo. Qual é a diferença destes para aqueles que eu mostrei, acabei de mostrar? Para além de serem 1 km, ok, tem o quê? Uma seta. E faz toda a diferença. Neste caso, e a diferença entre ter só os 200 metros, ou 300, ou 500, ou 1 km, e ter essa distância, certo? E ter as setinhas antes, uma antes e outra depois, aqui, como a Telma está a dizer e bem, tem a ver com a extensão. Ou seja, o primeiro sinal é um sinal de perigo que nos indica, o nome dele é pavimento escorregadio. O que é que não é para a frente do sinal? É durante ou numa extensão de 2,4 km, durante 2,4 km, o pavimento está escorregadio. Perceberam? Portanto, não é para a frente do sinal 2,4 km, é durante, numa extensão de 2,4 km, o pavimento está escorregadio. Durante 2,4 km existem obras na via. Durante 2,4 km é proibido parar e estacionar. Durante, ou numa extensão, eles utilizam mais a expressão numa extensão de 2,4 km, não, ou estamos proibidos, ok? Estamos proibidos de utilizarmos o sinal sonoro. Entendido? Primeira palavra-chave, número 49. Primeira palavra-chave, número 49. Ok? Tá? Vamos ver mais alguns exemplos. Por exemplo, esta situação das setinhas. Já conseguem ver aí estes sinais do proibido parar e estacionar, do proibido estacionar? Pronto. O que é que nos diz? Proibido parar e estacionar
O que é que não percebeste, Gabriel? Estás a referir-te ao anterior? A estes, Gabriel? Ok. Queres falar, Gabriel? Eu acho que já uma vez propus. Queres falar antes? Explicar a tua dúvida? Então, mas diz-me lá, o que é que em relação a estes sinais? A distância que está em baixo, no painel adicional, ok? Refere-se à extensão, ou seja, à duração desse perigo, no caso dos dois primeiros, ou à duração da proibição no caso dos outros dois, que é do parar, estacionar e do sinal sonoro. Portanto, não é... Aparece o sinal, ok? E nos próximos, após o sinal, durante 2,4 km, que é a distância que eles estão ali, que eles colocaram no painel adicional, existe, no caso do primeiro sinal, pavimento escorregadio, no caso do segundo sinal, existem durante 2,4 km, ou seja, no caso da duração da proibição, é os dois sinais de proibição que nós temos ali. Os primeiros são de perigo, portanto, é a extensão desse perigo. Os outros dois, isto só são exemplos. Pode sair outro tipo de sinalização. Isto só são exemplos. O sinal de proibição, que são, neste caso, colocaram o de paragem e estacionamento proibidos e da proibição da utilização do sinal sonoro, pode ser outro tipo de proibição. Agora, perante os exemplos que nós temos aqui, ok, durante 2,4 km não podes nem parar nem estacionar. Certo? E durante 2,4 km, numa extensão de 2,4 km, não estás proibido, certo? De utilizar os sinais sonoros. Então, os de cima nós já demos. Já demos os sinais de perigo e já demos os sinais de proibição. Eu só vos estou a explicar, basicamente, o painel adicional. Ok? Mas podíamos dar outros exemplos, podia estar colocados noutro tipo de sinalização. Eu até nem sei se tenho aqui... Deixem-me só ver aqui já agora. Por acaso utilizei os mesmos. Estão a ver aqui? Então tem a mesma situação, até tem -1. Portanto, basicamente, não é a duração. É a extensão. Duração implica um bocadinho de tempo. Não é por tempo, mas sim por quilómetros. Ok? Basicamente, eles aplicam mais a extensão. Ok? Percebe? A extensão do perigo ou a extensão da proibição. Ok? Tem a ver com quilómetros, não tempo. Percebe? 2,4 quilómetros. Melhor, Gabriel? Entendido agora? Ok. Pronto. Este tem a ver com as setinhas. Pronto. E o que é que nos indicam? Basicamente, se o sinal está, assim como vocês estão a ver, de frente para nós, ou seja, normalmente é de lateral. Imaginem no passeio, né? Nós, em circulação e ele ao nosso lado direito, significa que nós não podemos parar nem estacionar para a esquerda do sinal, não podemos estacionar para a frente, para lá do sinal, não podemos estacionar nem parar para a direita do sinal e não podemos estacionar para trás do sinal, ou seja, antes do sinal. Mas lá está, pode ser um sinal de parque e pode ser estacionamento autorizado para a esquerda do sinal. Ok? Portanto, são exemplos. Portanto, o de cima pode mudar e depois vocês aplicam, obviamente, mediante a sinalização de cima. Estão a entender? Percebem? Portanto, isto são basicamente exemplos que foram criados para vocês perceberem. Depois temos alguns que também é setinhas, mas até têm a distância. Ou seja, estamos proibidos de estacionar para a direita do sinal até 10 metros. Então, se for mais 10 metros, já vai ser permitido em condições normais. Ok? Ou então, não podemos estacionar 15 metros para a esquerda do sinal, e depois temos um que nos diz, nós não podemos estacionar 10 metros para a esquerda e 20 metros para a direita. Ou seja, se for a mais de 20, antes. Pá, ok? Se for a mais 10 depois, já podemos estacionar. Ok? Portanto, também vos pode, obviamente, ter este tipo de situações. Isto é se vocês, primeiro é importante, obviamente, saberem os sinais de cima, né?
ou seja, os sinais verticais, digamos assim, não é? E depois, obviamente, completarmos então com os sinais de complementares, certo? Ou seja, painéis adicionais, que complementam o sinal de cima, mas obviamente não podem confundir com sinalização complementar, ok? São painéis adicionais. Depois temos estes, em que, por exemplo, o de cima, o que é que nós aprendemos? É proibido a circulação de veículos de mercadorias, ou seja, quer sejam ligeiros de mercadorias, quer sejam pesados de mercadorias. Não podem circular veículos de mercadorias. Mas embaixo diz aqui 21 a 25, ou seja, só não podem circular entre o dia 21 e 25 de cada mês. Quer dizer que aos outros dias podem. Ok? Trânsito proibido a veículos agrícolas às quartas-feiras, ou seja, não podem circular apenas às quartas-feiras. Trânsito proibido a veículos de tração animal das 8 às 15 horas. Eles só não podem circular entre as 8 e as 15 horas. Fora esse horário, um veículo de tração animal pode circular naquela via. Okay? São mais exemplos. Dias úteis. Os veículos transportem mercadorias explosíveis ou inflamáveis só podem circular, estão proibidos de circular nos dias úteis das 8 às 20 horas. Quer dizer que só podem circular entre as 20 e as 8. Perceberam mais estes exemplos? Estou a ser rápido, estão a perceber? Sim? Por exemplo, não posso estacionar para além de 30 minutos. Ok? Este painel adicional refere-se ao peso total. Estão proibidos de circular pesados, todos, não se esqueça, não é de mercadorias, todos os pesados, cujo seu peso total seja superior a 5 toneladas. O limite de 40 km por hora é só para, ou seja, só está proibido, estão proibidos de circular acima dos 40 um veículo cujo seu peso total seja superior a 5 toneladas. Ou seja, estes veículos que tenham um peso total superior a 5 toneladas não podem ultrapassar a velocidade de 40. Os outros podem, cumprindo, obviamente, a lei. Okay? Por exemplo, se for dentro de uma localidade, 50. Se for fora, 90. Ok? Depois, os pesados não podem ultrapassar. Mas, neste caso, eles puseram este painel adicional. Quer dizer que os únicos pesados que não podem ultrapassar são os pesados que tenham um peso total superior a 5 toneladas. Ou seja, 5.000 quilos. Mais uma vez, como eu estou-vos a dizer, isto são exemplos. Este aqui já é o trânsito está proibido. Portanto, não podem, lembra-se que nós temos dado este sinal, só podem circular basicamente peões, mas existe uma exceção, exceto transportes públicos, às vezes diz, exceto o RSU, que é os que fazem o carregamento do lixo, os veículos do lixo, às vezes dizem, portanto, é outro exceto isto, exceto aquilo. Portanto, o trânsito é proibido, exceto se conduzirmos um veículo lá mencionado. Neste caso, transportes públicos, certo? Ou então, outros excetos. Por exemplo, proibido parar e estacionar, exceto se for para cargas e descargas, ou seja, se eu tiver que efetuar uma carga ou uma descarga, posso parar e estacionar, por exemplo, ok? Fora isso já não posso. Depois, por exemplo, estacionamento autorizado para automóveis ligeiros, a obrigação de seguir em frente para veículos de mercadorias. Estão a perceber? Portanto, os veículos de mercadorias são obrigados a seguir em frente. Ok? Estão proibidos de seguir em frente os transportes públicos. Só esses é que estão proibidos. Este parque é excepcionalmente para
veículos que possuam dístico de deficientes e está proibido de seguir em frente um veículo pesado cujo seu peso total seja superior a 5,5 toneladas. Portanto, estes painéis destinam-se a indicar a obrigação, a restrição ou proibição constante do sinal apenas. Ou seja, só se aplica aos veículos que figuram no painel adicional. Portanto, seja uma informação, seja uma obrigação, seja uma proibição, é apenas para os veículos que estão mencionados no painel adicional. Ok? Deixa-me só procurar aqui um. Por exemplo, esta situação da informação de como devemos, ou seja, nós temos um estacionamento autorizado, mas o painel indica-nos de que modo é que nós temos que efetuar esse mesmo do posicionamento do nosso veículo, certo? Ok? O estacionamento paralelo, depois o estacionamento perpendicular, que é o primeiro, o estacionamento em espinha, que é o segundo. Depois, se vocês repararem, estou autorizado a estacionar, mas tem que ser com o veículo em cima do passeio naquela posição. No outro, tem que ser com as duas rodas de trás naquela posição. No outro, posso estacionar, mas tem que ser com o carro totalmente em cima do passeio, mas naquela posição que vocês estão a ver. E depois o outro, ou seja, indica-nos de que modo é que nós podemos parar e estacionar o nosso veículo, ou seja, o estacionamento autorizado, indicando-nos através do painel adicional o posicionamento que o nosso veículo tem que ficar. Este, ainda se lembram deste sinal? O que é que ele indica? É para repousar a voz. Já estavam duas pessoas a responder. Desistiram da ideia? O que é que ele indica, o sinal? São muito embrulhados. Escrevam. Só de cima. Só quero de cima. Estou à espera. Senão só saímos daqui amanhã. Não demos este sinal? Telma, eu pedi o de cima. É um sinal de cedência de passagem, certo? Que nos indica o quê? Só o de cima. Esqueçam o painel adicional para já. Via com prioridade. Quer dizer que eu, seguindo, ou seja, continuando a seguir nessa mesma via, na via sinalizada por esse sinal, eu vou ter prioridade não só no próximo cruzamento ou entroncamento, mas em todos os cruzamentos e entroncamentos. Certo? Portanto, é prioridade no próximo e sucessivos cruzamentos e entroncamentos. Ok? Acrescentando o painel adicional, o que vocês têm que interpretar daqui é que para vocês continuarem a circular nessa mesma via com prioridade, vocês têm que seguir o traço mais grosso. Ou seja, neste caso, em ambas as situações, faz a curva para a direita. Ou seja, para vocês continuarem a circular na via com prioridade, a via com prioridade é representada no painel adicional por esse traço mais escuro. Entendido? Portanto, no caso, é mudança de direção. No caso do primeiro, que tem um cruzamento, basicamente é mudança de direção da via com prioridade. Portanto, é o seguimento da via com prioridade. Se continuarem para lá, vocês continuam a circular nessa mesma via com prioridade. Se realmente mudarem de direção, no caso do painel adicional do sinal número 1, se forem em frente, perdem a prioridade. Se forem à esquerda, perdem a prioridade. Ou seja, deixam de estar a circular nessa mesma via com prioridade. Entendido? Deixa eu ver se tem aqui mais algum importante. Pronto, por exemplo, aqui
indica-nos pavimento escorregadio, neste caso é derivado pode ser neve, queda de neve, neste caso o da direita já é mais gelo, por exemplo, ok? Portanto, ou queda de granizo, etc. Portanto, tem algumas informações complementares. Por exemplo, este que nos indica, se eu quiser, este já vimos o de cima, local onde podemos inverter o sentido de marcha. Se o quisermos fazer, temos que mudar a direção à direita, percebem? E depois fazermos a tal inversão. Portanto, pode ser também deste tipo os painéis adicionais. Por exemplo, este, que é que indica? O estacionamento é autorizado mediante o quê? O pagamento de uma taxa. E tem a mãozinha com a moeda. Portanto, depende do pagamento, né, que fizermos. O tempo que... Depois, por exemplo, parque coberto, atenção. Não é para... Portanto, aqui o exceto significa que o parque existe, mas não pode ser utilizado por veículos, neste caso elétricos. Ok? Portanto, basicamente é como se existisse ali uma proibição para eles. Só um bocadinho que eu vou pôr play. E agora? Que normalmente quando eu ponho assim pausa muito rápido. Ok, pronto. Neste caso, como vocês estão a ver aí, quando diz exceto, quer dizer que aquele estacionamento autorizado existe, mas não pode ser utilizado pelos veículos que estão na imagem, descritos no sinal. Ok? Pronto. Já agora, tenho aqui, vamos aproveitar, embora já tenham sido dados. Portanto, terminamos os painéis adicionais, terminamos os sinais de indicação, ok? E só temos aqui o exemplo, como eu já vos mostrei, mas temos aqui o exemplo de uma sinalização de mensagem variável. Eu penso que na avaliação, é nesta avaliação que vai sair este tipo de sinalização. Portanto, perguntas sobre este tipo de sinalização. Mas, como vocês sabem, nós já falámos no mesmo e já vos fiz, posso-vos garantir que já fizemos, se não revejam a aula, já fizemos as perguntas respectivas em relação ao sinal de mensagem variável. Portanto, já está tudo falado em relação ao mesmo, certo? Unicamente sobre a via, como vocês estão a ver aí, o que é que nos pode transmitir, se é de caráter facultativo ou obrigatório. Portanto, são basicamente as perguntas que saem em relação à sinalização de mensagem variável. Para terminar, resta-nos então falar nos sinais turístico-culturais, ok? Que, como eu disse, vou puxar aqui um bocadinho só abaixo, ok? Como eu disse, vão ter uma característica dominante que é a cor. Só um bocadinho que está a carregar, ok? Portanto, esta sinalização existe para assinalar, ok? Regiões que destacam pelos seus valores de património ou paisagísticos, certo? Ou por motivos de relevância cultural, histórica, patrimonial e paisagística. Temos o de região, que pode dizer Alentejo, pode dizer Algarve, etc. Temos de animação cultural. Temos o de património. Este aparece muito na autoestrada. Rio. Pode ser ribeira. Pode ser lagoa. Pode sair de várias situações. Património natural. Portanto, sempre que seja rio, ribeira, lagoa de não sei de quê. Património natural. Depois, os que dizem circuito são de circuito. Tem a setinha direção de circuito. Ok? E depois vamos ter o de rota. Quanto mais alguns. E vamos ter os que dizem rota. Está aqui. Portanto,
Eles agora até põem circuito ou rota, ok? Mas dizendo rota, eu digo rota. Tem a setinha, direção de rota, por exemplo. Okay? Como estes. Ok? Direção de rota, é tudo, direção. Fim. E depois temos este que é o único que não é castanho, que é o que nos indica a localidade e os interesses que existem nesse determinado concelho, neste caso, no caso de Baião, temos a Serra do Marão, da Aboboreira, ok? Pronto, é a apresentação basicamente da localidade. E são estes os sinais os exemplos de sinais turístico-culturais. Dúvidas? Como no início, alguém quer falar? Houve uma menina que falou no início. Alguém quer falar agora no fim? Que temos mais um bocadinho. Alguém quer expor alguma dúvida? Alguém quer dizer boa noite? Que agora já é boa noite. Ok? Estavas a falar, Daniel. Queres falar um bocadinho? Olha, já estás recomposto da lesão? Já agora, para quem não conhece, o Daniel é jogador do Trofense. Certo, Daniel? E saiu ilusionado no último jogo, por isso é que eu lhe estou a perguntar. Foste tu que saíste ilusionado, certo? Acho que não me enganei. Exatamente. Pronto. Se ilusionado na perna, mas está sem voz. Perceberam? Foi de gritar do banco depois. Ok. Dúvidas? Dúvidas? Alguma dúvida? Está tudo com pressa de ir embora, não me digam. Não me acredito. Está tudo com pressa de fazer agora os testes, de estudar as perguntas e de fazer a avaliação. É isso? É ou não? Respondam-me. Só quero que me respondam. É isso, pronto. Ok. Ora bem, segunda palavra-chave, já que ninguém tem dúvidas, segunda palavra-chave, número 94, 94. Ok? 94. Posto isto, eu gosto muito, eu gosto que vocês, ok, eu gosto que vocês me apresentem dúvidas e às vezes há aulas, como por exemplo esta, era uma das que podiam aproveitar para tirar dúvidas, mesmo que seja de outro tema. Ok? Quem estuda, a quem se dedica, vai ter dúvidas. Portanto, eu gosto que me proponham dúvidas. E há aulas em que há hipótese de nós tirarmos essas dúvidas. Certo? Ok, muito bem. Não me chateio mais. Até quinta-feira. Bom estudo. Ok? E até quinta.